Olá, queridos amigos e amigas, que alegria poder falar com vocês através desse meio de comunicação. Foi-me pedido pela paróquia de Santo Anastácio, em Tamboril, uma breve análise de conjuntura, na verdade alguns elementos que podem nos ajudar a pensar o momento atual, pensar a ação da igreja. Então a minha análise, a minha perspectiva aqui é uma análise, é um ponto de vista, né, de alguns elementos desde o olhar da igreja, como é que a igreja está inserida nesse mundo. Bom, a gente pode começar falando sobre a pandemia da Covid-19, o coronavírus, como a gente chama. Ele nos atingiu em cheio, o planeta inteiro foi atingido pela pandemia do coronavírus. Nós não esperávamos que ele tivesse essa força de se expandir tão rápido. Em parte, isso decorre do fato de que hoje a gente vive numa sociedade globalizada em que tudo se tornou muito relativo, tempo e espaço. Então, com muita facilidade, uma pessoa hoje pode migrar de um continente para o outro. Então, em questão de horas, em pouquíssimo tempo, o vírus pode se espalhar rapidamente. Se por um lado a possibilidade de termos essa comunicação é uma bênção, por outra é um grande desafio numa situação assim. Entre outros elementos, a pandemia nos fez perceber que a nossa relação com o planeta é uma relação doentia, ou seja, nós, no nosso tipo de relação, nós temos destruído o planeta, e o planeta, por sua vez, tem respondido, através da pandemia, à destruição que nós temos causado. Por outro lado também, a pandemia tem nos afetado não só do ponto de vista da saúde. Nós, no Brasil, por exemplo, mais de 100 mil pessoas já morreram vítimas da pandemia, da Covid-19. No mundo todo, então, esse número é bem maior. Mas não só esse fato, e o fato do nosso sistema de saúde não está pronto para uma pandemia, não está pronto para lidar com essa situação. Mas a pandemia tem trazido outros efeitos. Entre esses efeitos, nós temos, primeiro, o aumento da pobreza. Então, há uma pesquisa publicada pela BBC News que diz que, no caso do Brasil, a pandemia pode jogar cerca de 14,4 milhões de pessoas na linha da pobreza. E no mundo todo se fala de quase de 527 milhões de novos pobres no mundo todo. Então vocês vejam que são números assim assustadores, que nos fazem questionar que tipo de planeta, que tipo de economia nós temos nesse momento e até que ponto realmente ela é eficiente. Além disso, esses mesmos dados nos mostram que o PIB brasileiro ele vai tender a uma queda muito grande, mais ou menos aí em torno de 8%, é o cálculo que se faz. É o pior da América Latina, com exceção do Peru, que teve uma situação muito pior do que a nossa. E aí o que a pandemia faz? Ela, de um lado, ela dificulta a vida dos mais pobres, e do outro lado, ela aumenta a riqueza daqueles que já são ricos. Então a pandemia, no fundo, ela acentua as desigualdades. E aí dentro desse processo da pandemia, desse desenrolar da pandemia, nós temos outro problema, que é a falta de informação ou as informações contrárias às orientações das organizações de saúde. E aí isso tem sido um grande desserviço. Muitas pessoas se sentem quase que perdidas, atônitas, sem no fundo saber direito a que orientação seguir nessa pandemia. E aí, associado a isso, a gente tem outra série de problemas ligados também à questão da pobreza, da desigualdade social, sem falar que a pandemia nos colocou no isolamento. O isolamento social tem se mostrado como o caminho mais adequado, o caminho mais efetivo
para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Mas também o isolamento social, o confinamento, alguns estudos têm mostrado que tem trazido situações bastante complicadas no campo da saúde. Muita gente tem adoecido psicologicamente por conta de estar separado, distante das outras pessoas. Então vejam que essa situação nos afeta em diferentes níveis. E as pessoas que mais sofrem são as pessoas idosas, pois não podem ter contato com outras pessoas e acabam ficando nessa situação. Então a gente percebe como a pandemia ela vai mudando o jeito como a gente se relaciona, vai exigindo que a gente siga protocolos de saúde e ao mesmo tempo a pandemia vai revelando, por assim dizer, quem de fato está ao lado da vida e quem não está. Quem, por outro lado, não procura preservar a vida humana, a dignidade humana. Nesse cenário, a gente percebe que um tipo de economia neoliberal que tem sido pregada nas últimas décadas e tem sido apontada como o caminho mais eficaz para o crescimento do país, nós temos percebido como esse tipo de economia ela é ineficaz. Ela não serve para o nosso país, onde os níveis de desigualdade social são bastante grandes. Você imagina que se nesse momento nós tivéssemos uma economia liberal mais aprofundada no país, o caos seria muito maior. O SUS, por exemplo, é um exemplo, o SUS é um exemplo da necessidade de nós termos uma saúde para todos, de termos uma assistência, um acompanhamento, de mostrar que nós precisamos de mais Estado e não de menos Estado, como se prega na economia neoliberal. Agora, esse projeto neoliberal do Brasil, que está em voga no Brasil, sobretudo atualmente, ele já tem seus germes algumas décadas atrás. Mas no momento atual, ele tem se acentuado bastante. E aí, ligado a isso, vem um segundo problema que está afetando bastante a cada um de nós. Nós sentimos. É o que tem sido chamado de pós-verdade. E do que trata a pós-verdade? No passado, alguns séculos passados, se buscou a verdade. Por meio da filosofia, do conhecimento, se buscou chegar à verdade. Durante outro período da história, a verdade ela era apresentada pela igreja. Desde a teologia, desde a perspectiva de fé, se apresentava aquilo que é a verdade. A partir da modernidade, do desenvolvimento das ciências, então a ciência passou a dizer o que é verdade e o que não é verdade. Então nós passamos a ser guiados pela racionalidade científica, pelo conhecimento científico. Então quem tem razão, quem tem a verdade? É um cientista, é um estudioso, é alguém que pesquisa na área, é alguém que comprova. Esse é o tipo de racionalidade que durante os últimos séculos, desde o início da modernidade, tem sido predominante. Entretanto, essa racionalidade científica tem sido bastante questionada, na última década pelo menos, a partir de informações que trazem meias verdades. Informações que distorcem dados, servindo a determinados critérios, servindo a determinados serviços. Então, a verdade não é mais nem uma busca filosófica, nem uma resposta religiosa, nem uma resposta científica. A verdade é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu acredito e eu busco justificativas em variados campos do saber apenas para construir a minha argumentação, para alicerçar a minha convicção. Então não há uma preocupação estrita com a verdade. Na verdade, é uma preocupação em se afirmar o que eu penso. E aí se distorcem dados, informações. É a onda dos fake news. Os fake news, geralmente trazem algum elemento da realidade, algum elemento de algo que realmente aconteceu, e depois eles misturam isso.
E aí como é que a gente identifica isso? A gente identifica, por exemplo, quando correntes no WhatsApp, imagens, mensagens, que geralmente não trazem data, ou trazem a data distorcida, ou trazem informações de estudos que não existem, e que você vai procurar verificar e não encontra. Então, pessoas formadas na Universidade Zap, ou formadas na Universidade Facebook, que se baseiam nestes dados. É o que nós estamos chamando de uma pós-verdade. E eu estou acentuando esse elemento porque ele nos desafia a pensar, a refletir o momento atual. E durante a pandemia, ele se tornou algo assim muito presente. Basta pensar nas inúmeras posições de pessoas afirmando que, segundo estudo tal, que nunca dizem de quem é, não pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Que o melhor é seguir isso, o melhor é seguir aquilo. Que essa receita funciona, que isso cura isso. Então, nós temos assistido a uma série de posições que prestam um verdadeiro desserviço à informação. Na verdade, o momento atual ele é bastante complicado porque nós vivemos num mundo de muita informação e de pouco conhecimento. Há pouco conhecimento, na verdade, pouca produção de conhecimento. E aí, quando você apresenta determinados estudos científicos, esses estudos muitas vezes são questionados baseados em achismos. Associado a essa questão da pós-verdade que eu falava, nós temos um alto desenvolvimento das tecnologias da informação, do que a gente tem chamado de inteligência das máquinas, ou inteligência artificial, ou propriamente de revolução 4.0. Nós tivemos o que se chama de 3 grandes revoluções: revoluções industriais, 2 revoluções industriais, uma revolução tecnológica, e agora nós teríamos o que se chama de uma revolução 4.0, que começou mais ou menos ali em 2013, na Alemanha, a partir dos estudos ligados à robótica, ligada à inteligência dos robôs, e que tem cada vez mais se tornado comum. Não é de estranhar que nos próximos anos nós possamos ter cada vez mais uma automatização das máquinas, as máquinas cada vez numa autonomia maior. E aí há todo um questionamento até que ponto esse tipo de tecnologia, esse desenvolvimento, realmente vai ser benéfico. As famílias que vão ficar desempregadas, se isso não vai acabar apenas beneficiando os países mais desenvolvidos. Então há todo um questionamento nessa linha. Outro elemento a ser considerado ainda ligado à pandemia é o crescimento da desigualdade social. Então, cada vez mais esse abismo ele vai crescendo entre os ricos e os pobres. Nós percebemos isso. Nós temos uma produção de alimentos que seria suficiente para todos, mas nós encontramos ainda hoje uma grande quantidade de pessoas na linha da extrema pobreza, pessoas que vivem assim com o mínimo, que não têm condições. Então, tudo isso nos preocupa bastante enquanto igreja. E enquanto igreja, nós vivemos também um momento um tanto quanto complicado. O Papa Francisco, nós temos assistido ao seu pontificado como um grande sopro do Espírito. De fato, uma primavera eclesial, um momento muito bom. Francisco tem nos convidado a ser uma igreja mais sinodal, uma igreja que investe na comunhão, no trabalho conjunto, e tem tentado criar processos de reflexão, processos de sinodalidade, seja convocando o Sínodo da Juventude, o Sínodo da Família, o Sínodo da Amazônia, seja através das suas reflexões, das suas encíclicas. O Papa Francisco nos tem chamado a reformar a igreja, a nos abrirmos cada vez mais em direção às periferias. Essa é a provocação que o Papa Francisco nos tem feito, em pleno acordo com o Concílio Vaticano II. Entretanto, o que nós temos assistido é uma série de grupos, um tanto quanto radicais, que se fecham à proposta do Papa Francisco
e não o aceitam. Não aceitam as suas reformas e não aceitam as suas propostas. E propagam uma série de informações falsas para tentar desqualificar as posições do Papa Francisco. Dentro desse ambiente eclesial, nós estamos passando também por dificuldades em razão da pandemia. Não temos a possibilidade de nos encontrar, de estarmos juntos, de partilharmos a vida fisicamente. Infelizmente, nós tivemos que utilizar os meios virtuais para permanecermos juntos. Mas os meios virtuais, eles são apenas, por assim dizer, um paliativo. Eles não podem ser a prioridade da nossa evangelização. E aqui eu gostaria de apontar algumas luzes do momento atual. A primeira é que, apesar da pandemia ter nos colocado numa situação de celebrações sem a presença de grandes fiéis, mas apenas pelos meios virtuais, de ter nos privado de nos encontrarmos, a pandemia também nos colocou a possibilidade da gente redescobrir o valor da igreja doméstica. Ou seja, da gente redescobrir o valor de estarmos juntos como família, de nos encontrarmos. A pandemia nos deu essa grande possibilidade de redescobrir o valor de tudo isso. Cabe a nós nos perguntar se nós vamos continuar investindo numa igreja de comunidade, igreja doméstica, igreja familiar, igreja nas periferias, ou se nós vamos investir numa igreja de gurus. E aqui, quando falo gurus, são pessoas que se colocam numa posição de grande autoridade e que passam a guiar os fiéis. E aí nós temos vários padres, cantores, leigos, pessoas que fazem, na verdade, um grande desserviço à evangelização, porque apontam simplesmente para si mesmas e não apontam, não ajudam os cristãos a amadurecerem na sua fé, a tomarem consciência do seu batismo e a viverem de modo mais consciente na sua comunidade, na sua família, no seu bairro. Então, eu percebo como uma grande esperança essas igrejas domésticas, essas famílias que durante a pandemia se encontraram. Não podemos voltar ao normal. A gente precisa viver um novo normal, mudado, diferente. Olhar de fato o que é prioridade, olhar o que é que vale a pena continuar ou não. Ao mesmo tempo, nós precisamos continuar a lutar pelos nossos direitos, a lutar para que, de fato, eles não nos sejam tirados, como nós temos assistido nos últimos tempos. Mais do que nunca ficou claro a importância da pesquisa científica, a importância de investimentos significativos em saúde e educação. Precisamos continuar a investir na luta por esses direitos. Enquanto igreja, nós precisamos fortalecer as nossas comunidades na busca por um projeto maior de comunhão nessa igreja sinodal que o Papa Francisco nos tem pedido. Espero que esses pouquíssimos elementos que aqui brevemente tentei elencar possam ajudar a pensar o momento atual. Desejo uma boa continuidade de semana e um bom grito dos excluídos.